Bom, pessoal, então, dando sequência aí aos principais estudos que foram publicados aí recentemente, principalmente no Congresso Europeu, a gente vai falar hoje do atrasentan, né, em pacientes com nefropatia por IgA, que é a análise de segmento mais a longo prazo, aí de 2,5 anos, desse estudo fase 3. Foi publicado agora em junho. Então, de forma introdutória, a gente sabe aí, né, a glomerulopatia primária mais comum, com risco significativo de evolução para doença renal crônica avançada, e o CADIGO 2025, ele já traz aí, preconiza um diagnóstico mais precoce, a nefropatia por IgA, e um menor limiar também para intervenção e tratamento, né, direcionado aí tanto para os mecanismos patogênicos motores de perda de néfrons imunes e não imunes, né. Então, aqui só relembrando, né, a recomendação do CADIGO, a gente vê aqui, né, o limiar mais baixo de proteinúria, de 0,5 gramas, e esse manejo tanto imune, né, utilizando aqui o que a gente tinha na época que ele foi publicado, mais evidência, o Nefcon, os corticoides sistêmicos, em outras populações asiáticas, como micofenolato, hidroxicloroquina e a tonsilectomia. E aqueles outros tratamentos, né, concomitantes para reduzir a progressão da doença renal crônica instalada, né, decorrente da perda de néfrons aí pela nefropatia por IgA, além do manejo do risco cardiovascular. Então, aqui entra também as mudanças de estilo de vida, o IECA-BRA, os inibidores de SGLT2 e os antagonistas do receptor de endotelina, aqui no caso, que é o antagonista duplo, né, que é o spazentana, tanto do receptor de endotelina quanto do receptor de angiotensina. E esses mecanismos, eles vão agir ali na patogênese em diferentes etapas, né, da patogênese da nefropatia por IgA. Então, a gente parte lá desde o intestino, né, que ocorre um estímulo à produção da IgA deficiente. Então, existe uma alteração na mucosa intestinal, isso estimula as células B a produzir essa IgA deficiente de galactose, que é principalmente a IgA1, mas já existem alguns grupos, principalmente da China, que estão colocando em relevância a IgA2, que é a outra IgA, né, que a gente tem também no organismo, como também parte da patogênese da nefropatia por IgA. Mas atualmente mais preconizado mesmo é a IgA1. E aí a produção dessa IgA1 deficiente gera a formação de imunocomplexos, que vão se depositar ali, principalmente no mesanjo, e ativar a inflamação, ativar o complemento, e levar ao dano renal. Então, o primeiro tratamento, né, é baseado aí na ação do mecanismo imune, a gente tem o Nefcon. Na população japonesa, a tonsilectomia, ela vai agir aqui também nesse HIT1, né, na região das mucosas. E o que a gente tem também aí pelo CADIGO, micofenolato, hidroxicloroquina, de certa forma, eles vão modular aí a população de células B, também agindo aqui nesse mecanismo imunológico. Os corticoides sistêmicos, que é o que a gente tem mais disponível, eles vão agir em múltiplos processos, desde aqui a produção da IgA1, os imunocomplexos, até a inflamação ali tecidual também. E esses aqui é o que a gente tem, né? Temos agora novos estudos, né, com algumas evidências de outras drogas que agem nesses mecanismos imunes, na nefropatia por IgA. Então, aqui, começando pelos inibidores da BAFF e APRIL, né, que são citocinas da família TNF-alfa, elas vão atuar aqui nessa produção da IgA, né, mediada pelos linfócitos B. E a gente tem várias drogas já em andamento, e vários estudos sendo lançados, né, o Atacicept, o Telitacicept, o Povetacicept são bloqueadores duplos da APRIL e BAFF, e o Siriprilimab, que é um bloqueador só da APRIL, que é o único dessas classes aqui que está aprovado pelo FDA para nefropatia por IgA. A gente tem outro aqui também que é só bloqueador da APRIL, que é o Zigakibart. A gente vai ver os estudos dessas drogas aí mais para frente. E temos também aí de novidade usando CD38, né, que é uma proteína que está expressa nos plasmócitos, né, então já temos algumas drogas como o megazidatamab e o felzartamab que agem ali bloqueando esses plasmócitos, e tem alguma evidência na nefropatia por IgA. Os bloqueadores de complemento já vão agir ali na fase tecidual,
né, que é o iptacopan, que temos aprovado no FDA, que é um antifator B do complemento, mas temos outras drogas aí também sendo estudadas e com alguma evidência. E aqui, na injúria tecidual, já instalada, né, o processo cíclico, né, de progressão, de fibrose, inflamação, a gente tem algumas drogas, né, classicamente o Iacobra, os inibidores de SGLT2, que já têm evidência, e aqui os antagonistas do receptor de endotelina, né, então o spazentano que eu mencionei, que é o que está aprovado pelo FDA, e a gente vai falar hoje do atrasentano, que ele é um bloqueador único do receptor de endotelina, né, e ele teve uma aprovação acelerada no FDA. Eu acrescentei aqui os antagonistas do receptor mineralocorticoide, que pode ser uma opção, né? A gente já tem um pouco mais de evidência nas glomerulopatias, agora também com o estudo que já discutimos aqui, né? Em glomerulopatia do FIDE-CKD. Então, eu trouxe esse panorama, porque sempre que a gente vai falar de já, como tem muita droga nova e tudo, eu gosto de me situar aqui mais ou menos onde a gente está, né, nessas drogas, e com certeza deve ter outras aí que vamos falar mais para frente, em outras reuniões. Bom, então estamos aqui com a atrasentana, né, nessa medida, principalmente de bloquear esse processo de fibrose e inflamação desencadeado pela perda de néfrons, aí pela injúria, pela nefropatia por IgA. Então, a primeira droga aprovada, o spazentano, esse aqui foi o estudo inicial, lá de 2023, se eu não me engano. Então, a primeira análise deles mostrou a redução de proteinúria com 36 semanas, e depois veio a análise completa, né, com 2 anos de segmento, mostrando essa redução sustentada de proteinúria e também uma redução do declínio da taxa de tração glomerular, comparada com irbesartana, isoladamente. Então, aqui a gente vê uma redução de declínio, né, se a gente olhar a curva, o slope, né, do declínio da semana 6 até a semana 110, a gente tem o irbesartana, né, ele tem uma perda de 2,7 ml por minuto ano, enquanto que o irbesartana isolado, 3,8, né, e essa diferença aqui de 1,1 ml foi significativa. Bom, e aí o atrasentana, a gente tem já discutido o primeiro estudo que foi publicado, lá em 2024, o Lineker que apresentou, está aí no nosso canal. Essa primeira análise foi também análise só de proteinúria, 36 semanas, e aí hoje a gente vai dar seguimento falando da análise completa. Então, nesse primeiro estudo que o Lineker mostrou, né, então aqui só para relembrar, né, então teve uma redução de proteinúria significativa aqui, em torno de 30 e poucos por cento, 36,1%. E qual que é o efeito da endotelina no rim, né? Então, a gente tem 3 tipos de endotelina principais. A endotelina 1, ela é a que tem a ação biológica mais relevante, né? Ela originalmente foi descrita só como vasoconstritor derivado do endotélio, mas ela age em múltiplas células e tem outras diversas funções de regulação, além dessa vasoconstrição e esse efeito vasoconstritor em si. No rim, ela é produzida por célula mesangial, pela célula glomerular, pelo epitélio tubular, e ela age também em diferentes pontos no rim através dos seus receptores, né? Então, a gente tem 2, que é o receptor A e o receptor B. E eles estão presentes nos podócitos, no mesângio, nos túbulos, né? Os 2 tipos de receptor. O receptor tipo A, ele está presente na célula muscular lisa dos vasos, né? E ele vai conduzir principalmente vasoconstrição, tanto, por exemplo, das arteríolas, ele conduz a vasoconstrição da aferente e eferente, né? E o receptor B, ele está presente também na célula muscular lisa dos vasos e no endotélio, e através do receptor B, a endotelina 1, ela vai ter um efeito contrário, né, ao que ela tem no receptor A. Então, geralmente, ela vai causar mais vasodilatação. E, por exemplo, nas arteríolas, ela induz a vasodilatação, principalmente da arteríola eferente. No endotélio do capilar glomerular, esse efeito, via o receptor tipo A, ele vai causar disfunção, perda do glicocálice, tá? Nos podócitos, também tem um efeito, né, entre esses 2 receptores. Pelo receptor A, ela vai causar injúria, alteração da estrutura, o que vai levar a proteinúria, inflamação e fibrose. E o receptor tipo B, ele age como se ele fosse um clearance
da endotelina, né? Então, ele vai ter os efeitos antagônicos ali. Ele vai ser antiproliferativo e vai ter um efeito antifibrótico. Na célula mesangial também tem essa semelhança, né, de ação. Então, pelo receptor A vai ter uma contração, proliferação e acúmulo de matriz, também levando a inflamação e fibrose. E pelo receptor B vai ter um clearance dessa endotelina, com antiproliferação e efeito antifibrótico. Nos túbulos, a gente tem um predomínio do receptor B, em comparação com o receptor A. E aqui o efeito da endothelina ele vai ser principalmente de equilíbrio sódio de água e ácido básico. Tá? Então, vai inibir a absorção de sódio e água e vai aumentar a secreção também de prótons para regular a acidose. Então, a endotelina, né, ela tem esses múltiplos efeitos, e quando a gente tem uma injúria renal, de qualquer etiologia, ela vai levar a um aumento da produção de endotelina, né? Então, vai ter o efeito ali na vasculatura, no podócito, nos túbulos, mesângio, e o processo inflamatório em si, né? A nefropatia por IgA é uma dessas causas de injúria renal, né? E já foi mostrado em alguns estudos experimentais que existe um aumento da expressão da endotelina e amplificação da via da endotelina pelo receptor tipo A. E aqui é que entra a trazentana, que ele é um bloqueador desse receptor específico tipo A, tá? E aí ele já temos comprovado a redução de proteinúria, e hoje a gente vai falar se isso tem algum impacto na taxa de tração glomerular. Então, recapitulando a análise completa, né? Então, o estudo fase 3 em multicêntrico, duplo cego, randomizado, placebo controlado, né? Então, comparou ele, o placebo com a trazentana via oral, 0,75 mg dia. De elegibilidade eram adultos, né? Com biópsia comprovando nefropatia por IgA. Aqui uma coisa importante é que não tinha um tempo estabelecido de quando podia ser essa biópsia, né? Tanto que eles não exploram os dados histológicos. A gente tem biópsia que pode ter sido mais recente, biópsia mais tardia. A proteinúria tinha que ser maior ou igual a 1 grama dia, a taxa de tração glomerular acima de 30, e esses pacientes tinham que estar em tratamento com dose máxima tolerada de Ecobra, estava ali por 12 semanas. Foram excluídos, né, pacientes que tinham outras glomerulopatias associadas, insuficiência cardíaca e o BNP acima de 200, por conta daquele mecanismo de que a endotelina age, né, inibindo a reabsorção de sódio e água. Então, se você inibe o receptor de endotelina, você aumenta a retenção, né, de fluido, uma retenção hidrossalina, né, nesses pacientes. E o tempo de segmento de 2,5 anos. Aqui também nessa análise completa, eles fizeram uma análise exploratória daqueles pacientes que utilizaram o inibidor de SLT2, comparando o grupo de atrasentana que usou o inibidor de SLT2 com o grupo placebo que usou o inibidor de SLT2, e eles trazem aí até já na introdução os resultados de um trial, que é o ASSIST, que avaliou o uso de atrasentana em nefropatia por IgA em pacientes com inibidor de SLT2, e que tem um benefício aí também de redução da proteinúria, aí quando você combina, aqui em torno de 25%, já em uso em poucas semanas, e aqui incluindo pacientes com proteinúria acima de 0,5 grama dia. Bom, aqui só para mostrar o desenho do estudo de forma mais esquemática, né? Então, tem um screening aqui de 6 semanas. Então, a gente tem um grupo principal e um grupo exploratório, que é o grupo que utilizou o inibidor de SLT2. Esses grupos, eles foram randomizados 1 para 1, né, cada grupo. Então, o grupo que estava com a atrasentana, o placebo, eles fizeram a análise de 36 semanas, que é o desfecho primário, aqui da análise do grupo completo, né, da população completa, e depois acompanharam por mais tempo esses pacientes, até 136 semanas. Eles utilizaram a atrasentana até 132, né, então tem essas 4 semanas aqui, que foi suspensa, né, a atrasentana foi interrompida, e aí eles fizeram análise até 136, ou seja, as 4 últimas semanas sem a atrasentana. Também tem aqui uma extensão, né, desse estudo, que é a fase open label, só que ele não abordou esses dados aqui depois, foi só até a semana 136. E aqui, nessa semana 136, ele traz o desfecho principal, que é a análise da taxa de tração glomerular. Então, desfecho primário, principalmente a proteinúria, aqui agora com o grupo completo, né?
E o desfecho secundário, como eu falei, a análise da taxação glomerular. De desfecho adicional, ele também avaliou porcentagem de desfecho composto, que era redução de taxação glomerular acima de 30%, ou falência renal. Ele também analisou uma redução acima de 40% de forma comparativa, a porcentagem daqueles que atingiram proteinúria abaixo de 1 grama, né, em semana 36, e aqueles que tiveram uma redução acima de 25% de proteinúria desde o baseline até a semana 36, análise de proteinúria, né, até a semana 132, que é a análise completa também, e análise exploratória aí do subgrupo de inibidor de SLT2. Então, aqui, o baseline, a gente tem o grupo principal, que não estava em uso de inibidor de SLT2, então, tem 170 de cada lado, e o grupo, que é esse extrato exploratório, que era com o inibidor de SLT2. Então, tinha 32 em cada, né, braço, atrasentano e placebo. E aqui, o completo, né, que era juntando tudo, quem não usou e quem usou inibidor de SLT2. Então, a gente vê que a média de idade era em torno de 45 anos, mais ou menos, tá? Tem grande diferença entre os grupos. Tinha um certo predomínio de sexo masculino, então de 50% a 60%. Asiáticos. Aqui na randomização eles colocavam já. Na randomização tinha que ter 50% asiáticos e 50% os outros, né? Então, entrou na randomização isso. E o restante aqui, brancos, era o que predominava na sequência, né? Mas aqui a proteinúria, então, entre os grupos, a faixa é mais ou menos de 1,3 a 1,4 gramas de relação à proteína creatina na urina de 24 horas, aqui é a mediana. Em relação à faixa de proteinúria, né, a gente vê um discreto predomínio aqui, pouco mais de 50%, né, de proteinúrias abaixo de 1,5 gramas, mas a gente tem aqui 40 e poucos por cento acima de 1,5. A média de taxa de filtração glomerular ficou ali em torno de 58. Só chama atenção aqui um pouquinho menos, né, da taxa de filtração glomerular no grupo placebo, aqui do inibidor de SLT2, né, desse extrato do inibidor de SLT2. Quando a gente subdivide entre menor que 60 e acima de 60, tem um leve predomínio aqui, acima de menos que 60, né, então mais de 50% tinha menos que 60 ml por minuto. E aqui, acho que é isso, a maioria estava usando IECA, BRA, também nesses grupos. Então, o primeiro resultado, né, é a proteinúria até 36 semanas, nesse grupo principal, sem inibidor de SLT2. Né? Então, aqui são os resultados daquele estudo primário, daquele estudo que o Lineker apresentou, que foi lá em 2024, só que agora com N maior, né? Aqui só reforçando o resultado, realmente tem uma redução de proteinúria com 36 semanas, né? A gente vê aqui uma variação de cerca de 30 e poucos por cento, né, de redução de proteinúria, 39,5% na atrasentana e 1,9% no placebo, e da proporção de pacientes que atingiram remissão parcial na semana 36, a gente vê nitidamente que o grupo atrasentana atingiu bem mais, né, a proporção 41% versus 15%. Quando a gente olha o extrato, né, que usou inibidor de SLT2, a gente também vê essa consistência na redução de proteinúria, até um pouco mais expressiva, que 43,6% no grupo atrasentana contra 0,7% no placebo, também com a maior proporção de remissão parcial. Remissão parcial, proteinúria abaixo de 1 grama, que ele coloca, tá? E quando a gente olha a proteinúria até 36 semanas, juntando com inibidor de SLT2 e sem inibidor de SLT2, também, né, se mantém aí o resultado, né? Então, 40% de redução de proteinúria aqui na atrasentana. E aí, a proteinúria até 132 semanas, né, que era o que a gente esperava, saber se essa proteinúria, essa redução de proteinúria era consistente, né, e ela realmente é consistente, né, você vê que é um pouco menos, né, chega nessa faixa de 40%, mas aqui no grupo principal, que é sem inibidor de SLT2, reduziu 28%, no atrasentana contra 0,6%
no grupo placebo. O grupo com inibidor de SLT2 tem uma redução mais expressiva, aqui próxima de 50%, né? E o grupo total, aqui fica na faixa em torno de 30 e poucos por cento, tá? Então, assim, a longo prazo, a gente vê que a redução de proteinúria ela é sustentada, com 132 semanas, aí, mais de 2 anos. Uma coisa interessante que a gente consegue observar aqui é que ao final nas últimas 4 semanas em que você para a trazentana, olha a proteinúria, ela volta de novo, né? Ela volta a subir, né? Então, mostrando que o efeito da droga realmente é consistente, né, em redução da proteinúria. E aqui, falando agora da taxa de tração glomerular. Então, temos a primeira análise, que é o grupo principal, sem inibidor de SLT2. Então, a gente vê aqui da semana 0 até a semana 136, lembrando que as últimas 4 semanas não tinha atrasentana, eles suspenderam, né, interromperam o uso. A gente vê que aqui o vermelhinho é com atrasentana, né, e o azul é o placebo. As curvas se abrem, então você vê que tem um declínio menor da taxa de tração glomerular no grupo atrasentana comparado ao placebo. Então, chega aqui ao final dessas 136 semanas, esse grupo atrasentana tem uma perda de 7,5 ml por minuto, enquanto que o grupo placebo quase 10 ml por minuto. Essa perda aqui deu 0,057 de significância estatística, então foi bem ali na trave. Ele vai colocar na discussão depois que apesar de não ter atingido a significância estatística, né, que a gente esperaria, porque abriu bem as curvas mesmo, tem uma significância clínica, né, dessa diferença de taxa de tração glomerular. A diferença estatística, ele atinge com 132 semanas, né, que é o tempo aqui que usou a trazentana, tirando essas 4 semanas que interrompeu o uso. Então, com 132 semanas, ele atinge esse P aqui estatístico, né, e aqui você vê uma diferença de perda de taxa de tração glomerular de 2,6 ml por minuto. Uma coisa que é interessante aqui nessa tabela, quando você vai ver a análise dos grupos por subgrupos, né, que tiveram melhor benefício da taxa de tração glomerular, o subgrupo que tinha mais proteinúria, né, a gente vê aqui uma diferença mais evidente, né, de benefício, e os que eram mais hipertensos também, tá? Tem que chamar atenção. E agora falando do grupo que utilizava o inibidor de SLT2, né? Então aqui é bem mais gritante, né, a diferença, assim, é incrível. A gente vê aqui a trazentana é o vermelhinho, né, com o inibidor de SLT2, então, ao final de 136 semanas, menos 1,5 ml por minuto, depois de 2,5 anos. E o grupo placebo, ali, aqueles 10,6 ml por minuto. E lembrar que aqui era um N até pequeno, né, porque era o grupo só com inibidor de SLT2, 32 em cada braço. Quando junto o total com o inibidor de SLT2, a gente vê aqui também uma diferença, né? Mas aqui já não tanto quando você usa só o inibidor de SLT2 junto, né? Então, aqui chega com um atrasentana em torno de 6 ml por minuto e com placebo em torno de 9 ml por minuto. Bom, e aqui ele faz análise do declínio anual, né? Aquele ali é o declínio total que eu falei, e aqui o declínio anual, né? Então, a gente vê aqui o grupo atrasentana versus placebo no extrato principal sem inibidor de SLT2, então a gente tem até a semana 136, né? Uma perda de 2,7 versus 4,1 por ano, né? Com o grupo o inibidor de SLT2, olha isso daqui, 0,5 ml por minuto por ano, comparado com placebo, 3,5 ml por minuto por ano. Então, isso aqui chama atenção. E o extrato completo, né, o grupo completo, então a gente tem 2,3 ml por minuto por ano aqui e 4 ml por minuto por ano no placebo. Aqui, até a semana 132, os resultados são semelhantes, e eu chamo a atenção novamente para o extrato com inibidor de SLT2, que tem uma perda menor do que 1,1 ml minuto por ano aqui, que é até a meta preconizada aí, que a gente espera, né, comparado ao placebo.
Bom, em relação aos desfechos compostos, a gente tem uma menor percentagem de desfecho composto no grupo atrasentano, em todos os extratos, tá? Tanto aqui, quando ele analisa mais do que 30% de redução de taxa de estação glomerular, quanto maior igual a 40% de redução. Alguns não tem tanta diferença estatística, mas a gente vê uma diferença clínica relevante. Em relação aos eventos adversos, não teve grandes eventos graves, né, principalmente que eles se preocupavam, que era com retenção de fluido, insuficiência cardíaca, descompensada e tudo. A gente vê que é uma faixa etária também relativamente jovem, né, em torno de 45 anos os pacientes, embora tenha tido, sim, um pouco mais de retenção de líquido no grupo com atrasentana, tá? E interessante que no subgrupo com inibidor de SLT2 teve menos retenção de líquido, provavelmente pelo efeito natriurético, né, diurético do inibidor de SLT2. E não teve hepatotoxicidade. Não teve grandes diferenças do BNP em relação ao peso e nem a pressão arterial, assim, de forma significativa. De discussão que ele traz, então, né, o atrasentano, ele reduz mesmo a proteinúria após 9 meses, né, e essa redução se sustenta a longo prazo. A porcentagem de pacientes que atingiu remissão parcial foi maior no grupo com atrasentana. Após 136 semanas, lembrando que as 4 últimas semanas estavam sem atrasentana, houve uma perda de 7,5 ml por minuto, né, contra 9,9 do placebo, e essa diferença foi clinicamente relevante, embora aquele P ali, né, falando de Copa, bateu na trave, e após 132 semanas, já o efeito já foi significativamente, né, de forma estatística relevante, então com uma diferença de 2,6 ml por minuto. A taxa de declínio anual de taxa de estação glomerular foi menor com a atrasentana, né, no total, contando as 136 semanas, 2,7 versus 4,1, também clinicamente significativo, lembrando que a diferença estatística foi mais importante, né, no grupo com inibidor de SLT2, que mostrou um maior benefício em reduzir proteinúria e declínio de taxa de estação glomerular, né, com essa combinação, mas ele fala que é para ter uma cautela, porque essa é uma análise exploratória. Outros estudos já mostravam esse resultado, né, da combinação da atrasentana com o inibidor de SLT2. Aqui ele cita 2, né, que eram pacientes com doença renal crônica com ou sem diabetes, combinaram zibotentana com dapaglifosina, e os benefícios eles foram superiores do que o uso isolado, mas esses estudos eles ainda carecem de análise de longo prazo. Lembrando que o atrasentano ele não teve uma redução aguda na taxa de estação glomerular nas primeiras 4 semanas, né, que é consistente até com outros trials mais recentes. Antes se imaginava que ele teria aquele efeito hemodinâmico da introdução nas primeiras 4 semanas, porque a endotelina tem um efeito, né, vasoconstritor, mas ela vasoconstringe as duas arteríolas a princípio. Então, ela tem um efeito hemodinâmico, sim, você tem receptores tanto A quanto B ali nas arteríolas, mas esse efeito não foi tão relevante, pelo menos o trial não mostrou uma relevância desse efeito, e isso chama atenção porque o benefício dela provavelmente não seja só desse efeito hemodinâmico, né? A gente tem outros efeitos, e a gente imagina que, como ela age em vários processos, tem um efeito aí na inflamação, associada principalmente. É uma droga tolerável e segura, né? Pode levar a uma discreta retenção hídrica e anemia, e aqui eles colocam que essa anemia é provavelmente por conta dessa hemodiluição mesmo, porque não aconteceu no grupo com inibidor de SLT2. A totalidade da evidência permite colocar a atrasentana no topo do tratamento em conjunto com IEC-BRA, com ou sem inibidor de SLT2, em pacientes com nefropatia por IgA. E inibir os efeitos da endotelina, né, permite agir nesses vários processos que levam à progressão da doença renal, sendo um tratamento aí complementar ao que é atualmente recomendado e aprovado. Ele traz alguns vieses. Um deles é que, por exemplo, o grupo placebo
como começou a se tornar mais disponível o inibidor de OSLT2, eles começaram a utilizar mais o inibidor de OSLT2 e teve que, então, uma perda maior da representação desse grupo. Eles não incluíram também a taxa de situação glomerular abaixo de 30, então, a princípio, não poderia ser generalizada para uma doença renal crônica mais avançada. E eu trago um outro viés, que é ele não trazer análise histológica da nefropatia por IgA para a gente. Acho que é isso. Obrigada, Sá. Parabéns pela aula, toda a revisão até entrar no artigo, muito boa. E aí agora a gente abre para comentários, discussões. Quem quiser abrir aí os comentários. Quer falar, Lê? Cris, acho que a Sabrina apresentou muito bem aí, né, todos os resultados que a gente tem na mão. Na minha cabeça tem ficado a ideia em proteinúria acima de 0,5, né, essa associação, se for viável economicamente, obviamente, né, que eu acho que o limitante para a gente usar essa conjugação de drogas vai ser custo, né, porque na hora que a gente tiver que usar para todo mundo com IgA, entra um N muito grande aí, mas acho que do ponto de vista de benefício, né, eu acho que a gente está bem embasado aí com a redução de proteinúria e de filtração glomerular de uma forma realmente grande, né? Claro que vai ter que precisar de alguma coisa anti-inflamatória aí para a gente definir com a parte histológica, que a gente ainda vamos ver como é que a gente vai conseguir viabilizar isso. Esse momento é minha dúvida. Obrigada, Lê. A parte financeira é complicada, né? Mas eu estava olhando aqui rapidinho da Spazentana e, na verdade, em termos de desfecho de taxa de filtração glomerular foi igual. A Spazentana teve a mesma perda anual de 2,7, né? E de proteinúria, a Spazentana teve a mesma coisa, de 40%, né? Então, assim, teoricamente são drogas, sim, semelhantes, né? Óbvio que o Spazentana vem junto no comprimido o BRA e a Trazentana você, né, tem que dar, né? Mas, assim, teoricamente, são similares, né? Mas, assim, eu acho que o diferencial do estudo foi ele ter mostrado a parte da associação com inibidor de SGLT2, com a ressalva de eram poucos pacientes, mas aquele medo de que haveria um declínio mais importante, talvez, da taxa de filtração, ou uma piora da taxa de filtração, na verdade, não se concretizou, foi o oposto, né? Foi o grupo que menos perdeu. Então, sim, dá a sensação de que a associação, pelo menos tripla, por enquanto, a associação, né, é interessante, né? Então, acho que ficou aí para mim essa ideia aí, mas o custo é realmente, por enquanto, impossível, né? Alguém quer fazer algum outro comentário do estudo? Tem algum no Brasil em andamento usando algum inibidor de endotelina? Estudo Não eu acho que sei, já fecharam, Mari. Eu né? não sei nenhum aberto, não. Eu acho que Não é incrível. não, acho que agora é só acompanhamento, né? Porque você vê, ele parou o Tresampana, eu acho que ele vai querer mostrar o que aconteceu com esses pacientes depois que parou, não sei. Acho que é só isso, acho que elegendo, acho que não, né? É isso. Bom, se mais ninguém tiver comentário, só próxima quinta eu estarei em férias, na verdade eu estarei de babá do meu sobrinho, em Botucatu. E na outra quinta, dia 9 é feriado. Então a gente vai se ver só dia 16 de julho. E aí a gente pode combinar aí qual seria o artigo, etc.
A gente pode Beleza, ver aí. doutora. A gente vê. Bom? Vamos sair dos trials um pouquinho, então, não sei. Parabéns, gosta Sá, de- foi brilhante. Obrigada, Nath. Também adorei, foi muito boa. Parabéns. Tem uns artigos do SET, né, que ele anda publicando aí de C3, membrana proliferativa, o não sei falar o primeiro nome dele, o Sanjiv. Sanjiv, obrigada. Então, Sanjiv 7, então, se vocês de repente quiserem dar uma olhada, sair um pouquinho disso, tá bom? Falou, então. Obrigado. Combinado, gente. Boas férias, Cris. Beijo, Obrigado. gente. Tchau. Tchau, boas férias, doutora. Aproveite Tchau, bastante. gente. Férias, Boas férias, chefe. doutora. Beijão. Falou, Tchau, tchau. obrigado. Tchau, tchau.